Queridos irmãos, passamos para o capítulo 12 de São João. A primeira parte do Evangelho de São João, que vai do capítulo 1 até o capítulo 13, fala sobre o mandamento de crer. Quando chega o capítulo 13, Jesus diz: eu vos dou um novo mandamento. E aí ele falará sobre o mandamento da caridade, o mandamento do amor, do agape sobrenatural, do qual já falamos aqui tantas vezes. Falando sobre a fé, ele diz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Por quê? Crer nele significa admitir que ele é o Filho de Deus Pai. Como disse São Pedro, quando recebeu a revelação interior do Espírito Santo, em Cesareia de Filipe: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, crer nele é crer em quem o enviou. É crer que ele foi gerado eternamente de Deus Pai. E por isso, quem me vê, vê aquele que me enviou. Essa será a queixa que ele fará a Filipe na Santa Ceia. Ele dirá a Filipe, quando Filipe lhe pergunta: mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe: quem me vê, vê o Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. São Paulo diz: ele é a imagem do Deus invisível. A carta aos Hebreus diz: ele é o esplendor da glória do Pai, perfeita expressão do seu ser. Portanto, quem o vê, vê o Pai. Diz ele: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. No prólogo do Evangelho de São João, ele diz, o evangelista diz: a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a receberam. Os que a receberam, porém, isto é, aqueles que creram no seu nome, a estes deu-lhes a habilidade, o poder, a autoridade de serem filhos de Deus. Ou seja, a fé não é uma informação meramente teórica. É uma informação viva. É uma verdade cheia de poder e força, que como luz brilha em nossa alma e afugenta as trevas de tudo aquilo que pertence apenas ao conhecimento sensível, que está marcado, portanto, por alguma dose de precariedade, de não ser. A fé é uma luz superior, sobrenatural, que invade o nosso entendimento. Alguns santos tiveram a experiência claríssima disso. Talvez quem melhor descreveu essa iluminação interior tenha sido Santo Agostinho, nas suas confissões, porque ele vinha de um grande processo que começou na incredulidade, passou pela retórica. Ele queria ser retor, que era a grande profissão do seu tempo. Os grandes comunicadores eram os retores. Depois passou a amar a filosofia, ao mesmo tempo passando por uma busca angustiada pela verdade,
de cuja existência ele duvidara. E por fim, ainda com uma vida desordenada, ele tem um encontro com a graça, numa conversão que, em primeiro lugar, foi intelectual, e só em segundo lugar foi moral. E ele descreve essa luz superior que entrou em sua mente, que expandiu seu entendimento. E ele percebeu que isso não é apenas uma metáfora. A fé é uma luz em sentido real, não em sentido físico. É uma luz enquanto clareza de um entendimento superior dado por Deus, infundido por Deus em nós e atestado pelo próprio Deus em nós. É por isso que a fé, ao mesmo tempo que é uma visão, é uma audição. Por isso diz Jesus: se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Por quê? Porque a fé é uma audição de um testemunho interior. Quem rejeita esse testemunho de Deus e decai na incredulidade, terá de prestar contas de algo de valor infinito, imerecível, que somente Deus pode dar, e dá-lo de graça, sem que nós possamos minimamente ter a condição de merecê-lo. Se nós rejeitamos o testemunho interior do Espírito Santo, se nós desprezamos a fé, uma vez que tenhamos recebido a sua luz e a própria palavra, a voz de Deus falando em nós, não há chance. Por isso que o nosso esforço é o esforço contrário. É o esforço de, ao invés de desprezar a palavra de Cristo, é o de permanecer na palavra de Cristo, como o próprio Jesus diz diversas vezes no Evangelho de São João, especialmente no capítulo 8. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, nós precisamos habitar nessa palavra interior, até que esta mesma palavra viva e eficaz, como diz o autor da carta aos Hebreus, nos leve à verdade, ou seja, à contemplação superior, a subirmos mais e mais e mais na visão de Deus que nos é permitido obter pela fé, que vai se tornando cada dia mais viva, cada dia mais intensa, cada dia mais luminosa, cada dia mais vibrante, cada dia mais autêntica. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Por isso que eu o digo conforme o Pai me falou. Isso significa que quando nós acolhemos a fé no nosso coração, isso que São João da Cruz chama de amorosa notícia, a palavra falando em nós, nós participamos da geração eterna que o Pai realiza do Filho. Ou seja, essa palavra é fresca. Essa palavra é participação do próprio Verbo, do próprio Cristo. É como se essa geração estivesse acontecendo em nós. Ou seja, pela fé,
Deus nos introjeta na sua vida íntima e nos faz participar dessa comunicação de amor que eternamente Ele tem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós nos tornamos mais do que espectadores desse divino consórcio. Nós nos tornamos participantes dele. Nós somos inseridos nele. Que Deus nos possa levar a uma fé assim viva. E que essa luz possa brilhar efetivamente em nosso coração. Para que assim nós possamos desfrutar da intimidade de Deus e viver intensamente impregnados da sua santidade.